Imagine um mundo sem governo, sem lei, sem polícia. Um mundo onde qualquer pessoa pode atacar qualquer outra a qualquer momento. Onde não existe propriedade, garantia, não existe justiça, só força bruta. Thomas Hobbes chamou isso de estado de natureza. E ele dizia: a vida nesse estado seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Para escapar desse pesadelo, os seres humanos fariam um contrato. Um contrato que criaria o ser mais poderoso que já existiu. Não de carne e osso, mas feito de pessoas reais, o Leviatã. Hoje vamos mergulhar nessa obra-prima de Thomas Hobbes e vamos entender por que ela foi escrita, o que ela diz sobre a natureza humana e o poder político. E por que, quase 400 anos depois, ela ainda molda debate sobre Estado, a segurança e limites da liberdade. Olha só essa maravilhosa versão aqui que eu tenho da editora Logos, que faz parte do Clube de Filosofia Logos, uma edição de luxo que traz o texto original em inglês e a sua tradução em português. E eu lembro que essa obra, o Leviatã, foi uma das primeiras obras que eu li durante os meus estudos de ciência política e teoria da política dentro da minha formação de relações internacionais e ciências sociais. É um livro realmente intrigante e na sequência do que nós falamos, por exemplo, de Maquiavel, e você pode consultar aqui no card o vídeo do Maquiavel, desnuda um pouquinho a questão da natureza humana no sentido do ser humano ele sempre estar num estado meio que de sem freios em relação ao outro. Mas antes disso, se você chegou até aqui, muito bem-vindo a mais um vídeo na Estante do Paulo. Nós estamos criando conteúdos para que a sua experiência com livros e com a leitura seja a mais prazerosa possível e já estamos aqui nessa nossa jornada de trazer a vocês livros clássicos que nos ajudam a compreender o mundo onde nós estamos. Então deixe seu like, coloca aqui os seus comentários, participa da discussão e se você quiser adquirir essa obra da editora Logos, aqui embaixo tem a descrição, leia, você vai entender muita coisa do que está acontecendo no nosso mundo. Thomas Hobbes nasceu em 1588 na Inglaterra, o mesmo ano em que a Armada Espanhola tentou invadir o país. O próprio Hobbes registrou que nasceu junto com o medo. Essa obsessão com o medo e com a ordem vai marcar toda a sua filosofia. Hobbes viveu durante um dos períodos mais turbulentos da história inglesa, a Guerra Civil, que culminou com a execução do rei Carlos I em 1649. Ele viu com os próprios olhos o que acontece quando a ordem política entra em colapso e escreveu o Leviatã como uma resposta filosófica a esse colapso. O século XVII europeu era um mundo em guerra. A Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 48, devastou a Europa Central e produziu perdas humanas massivas. As estimativas de mortos variam amplamente entre os historiadores, mas o colapso demográfico em certas regiões alemãs foi catastrófico, somando combates, fome e epidemias. Na Inglaterra, a situação era igualmente caótica. O rei e o parlamento estavam em rota de colisão. A questão central era a seguinte: quem tem o direito de governar? Deus dá o poder ao rei, é a teoria do direito divino, ou o poder emana do povo e dos seus representantes? Hobbes não gostava de nenhum dos dois lados nessa disputa. Ele queria uma solução racional, ancorada não na fé, mas na natureza humana e na razão. O Leviatã foi publicado em 1651, 2 anos após a execução de Carlos I. Hobbes estava exilado em Paris, enquanto o livro era impresso em Londres. Era uma situação de risco. Suas ideias desagradavam todos os lados. Os realistas o odiavam por não fundamentar o poder na monarquia hereditária e no direito divino. Já os parlamentaristas o odiavam por defender o poder soberano absoluto. E a igreja o odiava por reduzir a religião a um instrumento de coesão política subordinada à autoridade civil. O livro é, no fundo, uma defesa radical da ordem. Hobbes argumenta que qualquer governo estável, mesmo que imperfeito, é preferível à ausência de governo. E para construir esse argumento, ele começa do zero, ou seja, da natureza humana. Hobbes começa com uma premissa que é provocadora. Os seres humanos são, por natureza, iguais. Mas, veja lá, iguais não no sentido idealista de compartilhar os mesmos direitos, mas no sentido brutal de que qualquer um pode matar qualquer outro. O mais fraco pode matar o mais forte enquanto ele dorme, por exemplo.
Dessa igualdade de capacidade emerge uma igualdade de esperança. Se somos iguais, todos desejamos as mesmas coisas. E quando dois querem a mesma coisa que não pode ser dividida, tornam-se aí inimigos. Para Hobbes, os três motores do conflito são a competição, buscamos ganho, a desconfiança, buscamos segurança e a glória, buscamos reputação e reconhecimento. Esses três vetores sozinhos já seriam suficientes para precipitar uma guerra de todos contra todos. O estado de natureza é o ponto zero da teoria de Hobbes. É um experimento mental, não necessariamente uma descrição de um passado histórico, para mostrar como seria o mundo sem nenhuma autoridade política comum. Nesse estado de natureza, não existe certo nem errado no sentido legal. Não existe propriedade garantida, porque qualquer posse pode ser tomada pela força. Não existe arte, não existe ciência, nem sociedade estável. Cada um tem o direito de fazer tudo o que julgue necessário para sobreviver. É aquele estado do homo homini lupus, o homem é o lobo do próprio homem. E vale notar, Hobbes não diz que o conceito de propriedade inexiste. Ele diz que, sem um poder comum que garanta títulos e execução, não há propriedade segura. A distinção é sutil, mas é importante, porque é o Estado que torna a propriedade estável e confiável e não que a inventa do nada. E aqui vem a frase mais famosa do Leviatã. Nesse estado, a vida humana é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. A saída do estado de natureza é pelo contrato social. Mas o contrato de Hobbes tem uma arquitetura muito diferente daquela que você vai encontrar em Locke ou em Rousseau, por exemplo. Os indivíduos não fazem um contrato com o governante. Ou seja, cada um concorda em abrir mão dos seus direitos ilimitados, desde que os outros façam o mesmo. E então, coletivamente, transferem esse poder para uma terceira entidade, que é o soberano. O soberano pode ser um rei, uma assembleia, qualquer forma de governo. O que importa é que ele detenha poder suficiente e concentrado para garantir a paz. Qualquer fragmentação desse poder é uma fresta por onde o caos pode retornar. E esse soberano é o Leviatã. O monstro bíblico reinterpretado como criatura artificial construída pelos homens para protegê-los de si mesmos. É um ser fantasmagórico imaginário. Uma pessoa artificial feita de pessoas reais, como a própria capa do livro evoca. Aqui, porém, há um limite fundamental que Hobbes não abre mão: o direito inalienável de autopreservação. O súdito cede quase tudo ao soberano, mas não o direito de resistir quando sua própria vida está diretamente ameaçada pelo Estado. Se o soberano falha em proteger, o vínculo de obediência começa a se desfazer. A obediência, para Hobbes, tem como contrapartida necessária a proteção. E aqui chegamos ao coração do que torna Thomas Hobbes filosoficamente revolucionário: o realismo político. Antes de Hobbes, a política era dominada por dois tipos de pensamento. De um lado, a tradição cristã medieval: o poder vem de Deus e os governantes devem obedecer à lei divina. E de outro, os humanistas do Renascimento: a política deve buscar o bem comum e a excelência cívica. Hobbes coloca tudo isso em xeque. Para ele, a política não se fundamenta em moralidade transcendente ou em ideias de virtude. Isso não significa que Hobbes seja um pensador amoral ou imoral. Ele conserva as leis de natureza como preceitos racionais que apontam para a paz e discute religião e linguagem moral com rigor. Mas a legitimidade do Estado não depende de virtude cívica nem de aprovação divina. A política é sobre poder e segurança. O Estado não existe para tornar virtuosos os santos. Existe para nos manter vivos e em paz. Essa separação entre fundamento do poder e ideal moral foi escandalosa no século XVII e continua sendo debatida até hoje. Maquiavel havia antecipado algo similar, mas Hobbes foi mais longe. Construiu uma teoria sistemática, deduzida da natureza humana e da razão, sem recorrer à providência divina nem à tradição. O Leviatã foi recebido com escândalo imediato. A igreja começou a odiá-lo. Hobbes subordinava a autoridade religiosa ao poder civil e reduzia a religião a um instrumento de coesão política. Os realistas também odiavam, porque ele argumentava que a obediência depende da capacidade protetora do soberano e não de direito hereditário. Os republicanos o odiavam porque ele defendia o poder soberano altamente concentrado. Hobbes foi acusado de ateísmo, imoralidade e por subversão. A obra Leviatã foi condenada em Oxford,
formalmente pelo decreto de 1683, que mandou queimar livros considerados subversivos num contexto político posterior ao auge da controvérsia inicial do livro, mas ninguém conseguia simplesmente ignorá-lo. A força dos argumentos exigia resposta e essa necessidade moldou toda a filosofia política subsequente. John Locke leu Hobbes e discordou em pontos fundamentais. Para Locke, o estado de natureza não era uma guerra de todos contra todos. Era um estado de relativa paz, governado pela razão e pela lei natural. O contrato social não criaria um soberano absoluto, mas um governo limitado cuja função é proteger os direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade. Se o governo viola esses direitos, o povo tem o direito de resistir e de reconstruir o poder político. Essas ideias alimentaram diretamente as revoluções americana e francesa no contexto do século XVIII. A Declaração de Independência dos Estados Unidos dialoga com o medo hobbesiano do caos, a necessidade de ordem, mas adota soluções lockeanas: governo limitado, direitos inalienáveis, consentimento dos governados. Já Rousseau vai por outro caminho. Ele enfatiza a bondade natural do ser humano e identifica na sociedade desigual e, sobretudo, na propriedade privada, o principal vetor de corrupção moral e política. O contrato social ideal para Rousseau devolveria ao povo sua liberdade por meio da vontade geral. Hobbes, Locke, Rousseau. Esses três pensadores definem os polos de debate político moderno. E tudo começa com a pergunta de Thomas Hobbes: o que nos impede de nos destruirmos mutuamente? Uma das aplicações mais duradouras do pensamento hobbesiano está nas relações internacionais, campo da minha formação. O realismo político tornou-se a escola dominante do campo do século XX. O argumento central é simples: entre os estados soberanos, existe uma condição análoga ao estado de natureza hobbesiano. Não há soberano mundial acima das nações. Portanto, cada estado deve buscar poder e segurança por conta própria, e a política internacional é em grande medida uma competição de poder. Pensadores como Hans Morgenthau, Kenneth Waltz e Henry Kissinger são frequentemente associados a essa tradição, embora em linhas distintas do realismo. Morgenthau dialoga diretamente com a antropologia hobbesiana do conflito. Waltz desenvolve um realismo mais estrutural, centrado na anarquia do sistema internacional, e Kissinger o traduz em política externa pragmática. O que os aproxima é a herança comum, o poder como categoria central da política. Hobbes continua assustadoramente relevante hoje, quando vemos estados falidos, na Somália, na Líbia, no Afeganistão, onde o Estado colapsou e grupos armados disputam o controle do território. Estamos diante de algo que Hobbes descreveria como a volta ao estado de natureza, agora em escala nacional. Debates sobre terrorismo, segurança nacional e vigilância em massa tem uma dimensão hobbesiana evidente. Quanto de liberdade civil devemos ceder em troca de proteção coletiva? Até onde vai o poder legítimo do Estado para garantir a segurança? A pandemia de Covid-19 trouxe Hobbes de volta aos debates públicos. Pode o Estado restringir liberdades individuais em nome da saúde coletiva? Para Hobbes, a resposta seria afirmativa, desde que o soberano esteja efetivamente cumprindo seu papel de proteção. Nenhuma obra tão influente escapa de críticas sérias. O Leviatã tem vulnerabilidades que os filósofos não param de debater. Primeiro, o problema do consentimento. Hobbes argumenta que cedemos nossos direitos ao soberano voluntariamente, mas na prática ninguém nasce em um estado que escolheu. O contrato é uma ficção teórica, e uma ficção que, sem limites claros, pode justificar quase qualquer forma de poder. Segundo, o problema do soberano. Hobbes assume que o soberano tem interesse racional em manter a paz, porque soberano sem súditos não é soberano de nada. Mas a história está cheia de governantes que preferiram a expoliação ao bom governo. O mecanismo que impede o soberano de se tornar predador é, no mínimo, insuficiente no modelo hobbesiano. Terceiro, a visão da natureza humana. Hobbes assume que os seres humanos são fundamentalmente movidos pela competição e pelo medo. Mas a antropologia moderna, por exemplo, mostra uma imagem muito mais complexa. Cooperação, altruísmo, solidariedade grupal são traços igualmente
constitutivos da nossa espécie. O pessimismo radical de Hobbes pode ser tanto uma premissa quanto uma profecia autorrealizável. Quarto, o silêncio sobre a desigualdade. O Leviatã fala em igualdade natural, mas não questiona a hierarquia social, a distribuição de riqueza ou as desigualdades econômicas já existentes. O contrato social hobbesiano tende a cristalizar as relações de poder existentes sob o manto de uma nova ordem soberana. O Leviatã é um livro que você pode recusar. Hobbes não nos conta o que queremos ouvir. Ele não promete que a história caminha para o bem, que os seres humanos são naturalmente solidários, que liberdade e ordem podem coexistir sem tensão permanente. Ele nos diz o seguinte: olhem para o abismo. O caos é real. A violência é uma possibilidade sempre presente. E o preço da civilização é alguma forma de submissão a um poder que nos protege, inclusive de nós mesmos. Pode ser que Hobbes exagere no pessimismo sobre a natureza humana. Pode ser que haja formas de ordem política que não exijam um soberano tão concentrado. Mas o problema que ele identifica, ou seja, como criar e manter ordem política estável em um mundo de seres humanos com interesses divergentes e capacidade de violência, esse problema ainda não foi resolvido. E provavelmente não será, porque nós estamos falando de seres humanos caídos. Hobbes escreveu o Leviatã durante uma guerra civil. Hoje, enquanto vemos democracia sob pressão, guerras de volta ao centro da política mundial e debates agudos sobre o que o Estado pode e deve fazer, o monstro fantasmagórico que ele criou segue olhando para nós. Se você chegou até aqui, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E nos conta nos comentários. Você acha que Hobbes estava certo sobre a natureza humana? Somos fundamentalmente movidos pelo medo e pela competição? Ou existe outra saída? Espero que você tenha uma leitura muito proveitosa desse clássico das relações de política, poder e do ser humano. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.